Som.
compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Amém, sejam todos bem-vindos aqui à casa do Senhor essa noite, um dia de festa, um dia de celebração. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que deixou a sua casa, você que deixou o conforto da sua residência para enfrentar uma garoa fina, um friozinho um pouco inquietante, mas que bom que você decidiu estar aqui conosco, para que hoje a gente pudesse celebrar os 82 anos da nossa querida cidade de Sertanópolis. Eu já disse isso hoje de manhã, naquele ato cívico que tivemos na Escola Luiz de Liberatore, e foi muito interessante entender isso, que eu ainda não sou sertanopolense, né? Estou aqui há um ano apenas, vai fazer um ano,
mas já sou muito acolhido nessa cidade e acredito que nos próximos dias o meu coração será mais sertonopolense do que nunca, né? Com a cidade que é conhecida como a capital da amizade, acolhimento, alegria, amizade, isso faz parte. E nós queremos que essa noite nós tenhamos um tempo de acolhimento também, unindo as igrejas, sendo as nossas igrejas também o reflexo da capital da amizade. Que bom que você veio aqui para se unir. Essa noite o Senhor não está vendo placas denominacionais. Aliás, acredito que Ele nunca vê isso. Quando nós estamos nos reunindo nas nossas igrejas, e Deus está vendo o louvor do seu povo, Ele está vendo o coração do seu povo, não está vendo a placa das nossas igrejas. Porque ainda que a gente se orgulhe de ser ou presbiteriano, ou batista, ou quadrangular, ou qualquer outra denominação, ainda que a gente se orgulhe disso, isso ainda é fruto do nosso pecado. Que na verdade Deus nos criou para sermos um. Não dá para voltar atrás, mas dá para a gente tentar ser um quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus. Isso é precioso, acontece todos os domingos, quando na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana, na Quadrangular e tantas as demais igrejas da nossa cidade, quando a gente se reúne no nome de Jesus, o Senhor está vendo um só corpo, celebrando e louvando o nome dEle, e é o que está acontecendo aqui essa noite, perdão. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo de número 29, depois dessas boas-vindas, depois vocês serão aqui recepcionados pelo pastor Antônio. Ele falará e apresentará para nós as pessoas que estão aqui, representantes, autoridades. Mas Jeremias capítulo de número 29, eu gostaria de ler esse texto com vocês, para depois nós orarmos e iniciarmos esse tempo de meditação, de celebração, na presença de Deus que tem abençoado a nossa cidade. Olha só que texto interessante que Deus diz a respeito de uma cidade na Bíblia. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade. Vou repetir: procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Aqui está o nosso compromisso como cidadãos do reino e embaixadores de Cristo nessa terra, de orar pela nossa cidade e de buscar a prosperidade da nossa cidade. É bem verdade que Deus fala que é um povo da Babilônia, e dizendo: olha, vocês estão na Babilônia, lugar do exílio e da punição. Mas Deus está falando também a nós aqui em Sertanópolis. Não estamos no lugar do exílio e nem estamos no lugar da punição, mas estamos no lugar que temos a responsabilidade de plantar pomares e darmos frutos. Temos a responsabilidade de procurar a paz, para que haja paz e a nossa alegria seja então completa na presença do Senhor. Por isso, 82 anos da cidade de Sertanópolis pode ser referido no Jeremias 29, para que a gente possa orar pela nossa cidade, procurar a paz dela, e é o que nós queremos fazer aqui essa noite. Quero convidar o pastor João, o pastor Antônio, que vem aqui à frente conosco. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. O pastor João fará essa oração para iniciarmos este momento de celebração, e logo em seguida o pastor Antônio estará fazendo a apresentação das autoridades, das pessoas que estão aqui conosco, das igrejas também. E mais uma vez, que bom que você está aqui conosco, que bom que nós temos essa oportunidade para juntos celebrarmos a presença do Senhor pela nossa querida cidade de Sertanópolis. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, ó Pai, por podermos estar reunidos como um só povo, no entorno do Teu nome, ó Pai, buscando realmente a unção e a direção do Senhor para esta reunião, ó Deus, para esta cidade, ó Deus. Rogamos que Teu Santo Espírito se manifeste no nosso meio, fale ao nosso coração. Use cada ato deste culto, Senhor, para trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração, no nosso espírito e fortalecer-nos, ó Deus, através da Tua graça e do Teu poder. Abençoe a nossa cidade, ó Deus, derrame copiosas bênçãos sobre a nossa cidade, sobre os seus governantes, e dá-nos a alegria de vermos realmente o Senhor se manifestando sempre em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Boa noite, paz do Senhor. Estamos quase recuperando aqui a voz. Mas é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. É muito bom poder ver os nossos colegas pastores, igrejas aqui representada, liderança religiosa, unidas no mesmo propósito de agradecer, louvar a Deus por mais um ano de vida, por este aniversário. Nos alegramos também mais uma vez ter conosco o prefeito Tide numa das celebrações organizada pelo Conselho de Pastores da cidade. E nos alegramos mais ainda porque o Tide está com uma turma boa hoje, né? Vários secretários, diretores de escola estão acompanhando o prefeito Tide nesta noite. E nós nos alegramos com isso, nos alegramos em ver o povo de Deus nessa grande celebração, nessas ações de graça pelo nosso município. Vereador Reinaldinho, eu não sei se outro vereador chegou, mas vereador Reinaldo presente também, sempre presente nessas festividades. Renata, Neide Babuja, diretora, Andressa, deixa eu dar uma olhada no papel, a Célia, representando assistência social, almoxarifado Aldair, Derli, Elisângela também presente nessa noite, a Dani Espolador também, e o Marcos. São essas as pessoas que nós anotamos no jurídico também da prefeitura, a Daiane, e a nossa gratidão a Deus porque você está aqui nessa noite. E nós estamos aqui com um único propósito, que é louvar, adorar e exaltar ao Senhor. Eu convido o bispo Newton para que venha à frente, ele vai estar orando nesse momento, clamando a Deus. E esse é o nosso propósito, numa só voz, num só espírito, juntos clamarmos a Deus. Essa bênção, né, que pedimos a Deus para que haja prosperidade, e quando nós abençoamos, essa bênção volta para nós, não é isso? Quando abençoamos, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de abençoar a nossa cidade, de abençoar a nossa família, de abençoar tantos, e nós perdemos com isso. E a nossa oportunidade agora de abençoar Sertanópolis. Cumprimento a todos com a paz, amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora elevar até o trono de Deus um clamor pela nossa cidade. A palavra de Deus, ali no livro de Salmos 127, o texto sagrado diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não tiver a mão de Deus abençoando, todo projeto, todo empenho, todo esforço é inútil, porque a vitória está nas mãos de Deus. A paz, a alegria, a felicidade, a cura, a libertação, transformação, tudo vem do trono, tudo vem da divindade do Deus vivo. E Deus, ele disse: invoca-me, eu te responderei. E nós vamos invocar o poder de Deus sobre a nossa amada cidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é com muita fé, com muita determinação, que nós entramos em Tua presença em oração neste momento. E eu passo, ó Deus, a invocar o Seu nome. Eu passo a invocar o Seu poder sobre a cidade de Sertanópolis agora.
Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que neste momento o Senhor venha, meu Deus, enviar o teu exército de anjos agora, nos ares dessa cidade neste momento, que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, todo principado, potestade, dominadores, forças espirituais do mal, que agem, meu Deus, que atuam aqui nesta cidade agora, que seja amarrado, que seja repreendido neste momento, que desça o fogo do seu poder sobre esta cidade agora, e venha destruir, meu Deus, com todas as fortalezas do inimigo. Alabassuricanta, alabassurianda. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha enviar os teus anjos, meu Deus, ao lado desta cidade agora, que os teus anjos estejam, meu Deus, lutando para que haja na vida deles libertação, transformação e salvação. Ah, meu Deus, derrama agora, meu Deus, da presença do amado, do querido Espírito Santo sobre o coração dos moradores dessa cidade, que a tua graça redentora, meu Deus, alcance a vida deles agora, e que o teu pecado, e Senhor Jesus, que haja paz, amor, que haja saúde, que haja prosperidade nessa cidade. Abençoa, meu Deus, todas as autoridades, meu Deus, que trabalham em prol dessa cidade. Abençoa cada morador. O Senhor disse, meu Deus, que tudo é possível aquele que crê. O Senhor disse que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, nós receberíamos. E neste momento, ó telabacheiva, remante, ó telabacheiva, declaivanete, uivas, oricanta, labalaias. Eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que em cada canto desta cidade está havendo um mover do céu. Em cada canto desta cidade agora existe anjos que estão batalhando. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, meu Deus, está agindo nesta cidade, e que a partir de hoje, meu Deus, muitas coisas boas irão acontecer nessa cidade. Está determinado pela fé, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita assim agora, igreja, e diz assim: meu Deus, neste momento, eu creio que os teus anjos, juntamente com o amado Espírito Santo, já estão atuando, agindo nessa cidade. Meu Deus, eu creio que do céu já se abriu, tuas bênçãos estão sendo, amém? O Rei dos Reis, a Ele, só Ele, toda a honra. Enquanto o coral vai se posicionando, o coral vai cantar duas músicas, Conta as bênçãos e Vem Filho. Se você pode também adorar a Deus juntamente conosco, né? Esse coral que juntamos as igrejas aí para poder ensaiar louvores com o único propósito e objetivo de adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
com desalento julga tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Quanta uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu de mágoa, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tem de levar. Muitas bênçãos de duvidará, e em canção alegre os dias passarão. Quantas bênçãos, quantas são que tem recebido da divina mão. Quanta uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar as mansões celestes que tu vais morar. Quantas muitas bênçãos, quantas são que tem recebida da divina mão. Quanta uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco, forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará conforto e paz celestial. Quantas muitas bênçãos, quantas são que tem recebido da divina mão. Quanta uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já
onde tu não tens pai nem pão nem casa, vem filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão que espera dar. Você tal convite trata com desdém, triste a tua sorte, vem filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão que espera da porta aberta, sabes para quem? Para os desvios, vem filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão que espera dar. Oh, contempla a mesa que fartura tem, o lugar faminto, vem filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão que espera dar. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Serás
bem-vindo no celeste lar. Deus, o beijo de perdão. Boa noite, graça e paz. Nesse momento, nós vamos fazer com alegria um instante onde eu e você participamos também do louvor a Deus, trazendo as nossas ofertas ao Senhor. Um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, nos diz o seguinte: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Nesse instante, eu e você somos convidados pelo Senhor a louvarmos o nome do Senhor através das nossas ofertas. Nesse instante, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus pela unidade da igreja. Eu e você estamos aqui em unidade, como um só corpo diante de Jesus. E nesse instante você traga a sua oferta na sua poltrona, na frente da poltrona. Se você quiser ter um envelopinho, você pode utilizar esse envelope. E você pode trazer as suas ofertas nesses 2 gasofilaços que tem aqui na frente. E essa oferta não vai ser destinada à igreja local. Essa oferta vai ser destinada ao conselho de pastores, que trabalha pela unidade do corpo de Cristo. Então que você venha até a presença do Senhor nesse instante, você prepare com alegria a sua oferta nesse instante. Você venha até a presença de Deus, louvando a Deus, reconhecendo que isto que nós estamos fazendo aqui nessa noite, como unidade do corpo de Cristo, é necessário no reino de Deus. Antes de você trazer a sua oferta aqui, você pode pegar a sua oferta na sua mão, dentro do seu envelope. Vamos orar, abençoando esta oferta que você vai trazer, glorificando a Deus por aquilo que Deus tem enriquecido na sua vida. E com alegria, você vai vir até aqui a presença do Senhor. Vamos louvar o nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por esse dia onde nós podemos louvar o nome do Senhor, ó Pai, como um corpo diante de Ti, Senhor, dentro do Teu reino, Deus. Nós queremos glorificar, ó Deus, o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de com alegria trazermos as nossas ofertas de louvores ao Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma, Pai, dessas ofertas, ó Deus, e prospera sobre as nossas vidas, ó Deus, espiritualmente e fisicamente, ó Deus, para que cada dia mais possamos Te louvar através das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como
estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Nós somos um povo que quer andar ao lado do Senhor, amém? Então vamos nos colocar em pé e juntos vamos celebrar ao Deus dessa cidade, amém? O nosso Deus, o Rei da Glória, Ele está neste lugar. E nós vamos levantar as nossas mãos e as nossas vozes e nós vamos cantar bem alto, amém? E declarar que Ele é o nosso Rei e que a glória do Senhor encherá esse lugar, amém? Nós cremos nisso, Senhor. Celebra o Senhor com alegria. Já dá um sorriso pro irmão do lado aí, ó. Fala, vamos cantar com alegria, amém? As palmas. Recebe, Senhor, a nossa adoração. É para ti, Jesus. Sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Nós queremos ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. As palmas lá em cima. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele é digno de receber a adoração do seu povo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua
tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Segura aí na palma. Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Ele é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Aleluia. Nós te adoramos, Pai, por essa alegria que o Senhor derrama no nosso coração, Senhor. Obrigado, porque hoje não temos uma placa, Senhor. Nós temos o Teu povo reunido para celebrar o Teu nome neste lugar, Jesus. O Senhor é o Deus dessa cidade, Pai. E um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da Tua presença, Pai. Vem nessa noite, grande Deus, digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós glorificamos o Teu nome e queremos declarar a uma só voz: quão grande é o Deus em que nós servimos, que nós adoramos, o único. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome está o nome do Senhor Jesus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. A igreja do Senhor. Quão grande é o meu Deus. Declare, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Grande, oh, e muito digno de é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o Ele nos prostramos. Teu nome engrandecer. Estamos em teu infinito amor.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Toda a terra Ele é Glória a Deus, aleluia. Quantos já receberam de Deus nesse lugar? Amém? Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. É com muita satisfação que eu gostaria nesse momento da nossa palavra, vai ser ministrada a palavra ao meu e ao seu coração. Você pode sentar, mas eu vou pedir para você levantar daqui a pouco. Não tem problema não, mas pode sentar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus, né, pela presença de todos. Somos gratos a Deus pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nesse momento conosco, adorando e exaltando o nome do Senhor. E é com muita alegria, com muita satisfação no meu coração de convidar o reverendo Messias, Anacleto, a estar conosco. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus na vida dele, amém? Vamos aplaudir Jesus na vida dele? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Era um desejo muito grande do nosso coração que ele estivesse aqui hoje. Eu quero já dizer para o Senhor: manda sua mão para cá. Nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo, por essa grande festividade aqui nessa noite. Sabemos que o Pai, nessa noite, como o Senhor sempre tem usado, Pai, somente ao nós conversarmos, Pai, sentimos a presença do Senhor. Essa mesma transferência, Pai, dessa capacitação, dessa unção que foi depositada na vida do teu servo, esteja a nós como igreja, e desde já te agradecemos. Muito obrigado. De Cristo Jesus. Amém. Uma das bênçãos de você chegar à velhice é isso que está acontecendo. As pessoas te carregam, as pessoas cuidam de você. Eu estou chegando aos meus 80 anos e pregando há 62 anos. E as pessoas me perguntam, como é chegar à velhice? É um privilégio. As pessoas cuidam da gente, as pessoas são cuidadosas, mas tem uma razão também, porque você se torna como uma porcelana, qualquer coisinha você pode quebrar. Então, cuidam para que nada de ruim aconteça. Voltar a Sertanópolis é um privilégio. Eu estive aqui pela primeira vez. Em 1955, chegamos aqui. Sertanópolis sempre é uma cidade acolhedora, hospitaleira. Aqui fizemos amizades tão bonitas, tão lindas.
E a igreja onde eu sou pastor, há 44 anos, em Londrina, a primeira igreja, ela é filha da igreja de Sertanópolis. Então, quando eu venho aqui, eu venho à casa da mãe. Eu venho pedir a bênção, não é? Então, eu estou aqui não para abençoá-los, mas eu estou aqui para vocês me abençoarem. Eu quero cumprimentar o poder executivo dessa cidade, o prefeito. Deus continue a abençoá-lo. Cumprimentar também o poder legislativo, aqueles que legislam, que fazem as leis. Eu tenho um filho que é um magistrado, é um juiz em Londrina, e eu sempre digo que aqueles que legislam, eles têm uma responsabilidade muito grande. E nós estamos nessa noite abençoando o nosso prefeito, porque ele sendo abençoado, toda a cidade é abençoada. Abençoando a Câmara de Vereadores, vereadores abençoados, uma cidade abençoada. Então, cumprimentamos a igreja. Se temos aqui católicos, eu quero estender a palavra de simpatia a eles, a vocês, aos demais credos. Eu creio que esse é um culto promovido, mas que envolve todos os segmentos da cidade. Louvado seja Deus. Então, que alegria, não? Alegria ver aqui as várias denominações. Eu quero abraçar o conselho de por Walterlan, presbítero, e a sua esposa Neuza, por conduzirem você. Eu teria que ver se você é um bom motorista. Tá, você passou no teste, viu? Obrigado, doutor Valor. Obrigado às crianças, ao coral que cantou, ao conjunto, aos músicos. Eu sempre digo que lá no céu, nós pastores não vamos pregar. Os padres, nós não vamos ter isto. Aquela história de você pregar. Mas lá nos céus nós vamos cantar. Vocês já imaginaram? É lindo, não é? A senhora não acha? Então, ao coral, nosso abraço, não é? Aos músicos. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu gosto de ouvir o louvor. Deus habita no meio dos louvores. E agora os pastores fiquem muito calmos, muito tranquilos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. A igreja também, os senhores e as senhoras, nós estamos exatamente com 1h10 de culto. Eu trabalhei com comunicação muitos anos, gravando para televisão e rádio. E uma das coisas que eu aprendi é que quando você fala, se você passa até 20 minutos, a pessoa te ouve com muita tranquilidade. 20 minutos. Dos 20 aos 30, quem ouve tem uma expectativa, fala, será que vai terminar logo? E a partir dos 30, a pessoa que está ouvindo tem muita raiva de quem está falando, não é? Então, eu estava dizendo ao nosso pastor que quando você chega à velhice, se você não tomar cuidado, você fala muito. Por quê? Porque você fica, ainda mais quando você tem um auditório como esse, olha aí, pessoal educado, bonito, atencioso. Se deixar, a gente passa a noite contando experiências. Concordam? Mas isso não vai acontecer. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, uma passagem muito bonita. Lucas, capítulo 19. Lucas
Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero compartilhar 3 ideias interessantes desse texto nos 82 anos da cidade de Sertanópolis. Quando o pastor João nos telefonou e nos fez o convite, eu tive uma preocupação. Eu falei, mas que mensagem eu vou pregar? E aqui tem pastores tão queridos. Os senhores poderiam estar aqui. E eu orei a Deus, falei, Senhor, não quero pregar um sermão que eu estaria dizendo, eu vou pregar esse sermão. Mas eu gostaria de dar uma palavra coloquial, uma palavra íntima. Por isso eu não vou gritar alto. Eu vou olhar sempre nos seus olhos. Você olhe sempre para mim. Eu quero essa passagem. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó. E onde você leu a palavra Jericó, leia. Um homem pecador. É filho de alemães, nascido no Brasil. E ele convidou a mim, minha esposa e a consuleza e seu esposo, a consuleza da Alemanha, para jantarmos em sua casa. Um casal muito querido. E eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou caipira, nasci no sítio, né? E conservo os meus hábitos de caipira. Não quero perdê-los. Eles estão inseridos na minha vida. Eu me imaginei num local assim tão interessante, me assentando com a consuleza da Alemanha. Era um momento assim muito lindo, muito especial. E esse senhor, já com seus cabelos brancos, um homem muito educado, ele disse, pastor Messias, o senhor vai orar agradecendo o alimento. E depois que oramos, ele disse, o senhor vai assentar-se aqui, sua esposa ali, a consuleza, por favor, aqui, seu esposo ali, eu e Nilza aqui. Agora, essa cadeira, e era uma sala de jantar muito bonita, um ambiente muito lindo. Essa cadeira, ninguém vai sentar-se nela. Eu falei, o que o senhor quer dizer com isto? Porque desde que eu entreguei meu coração a Jesus, eu tomei uma decisão, que Jesus faria parte da minha vida e da minha casa e da minha família e de tudo que temos, e Ele seria sempre o nosso convidado especial. Portanto, eu quero que você não feche o filtro. Na educação você aprende que você tem um filtro. Não feche o filtro. Em Sertanópolis, assentando com o senhor prefeito na sua. Eu tive o privilégio de receber uma honraria da cidade. Os senhores vereadores, ao elaborar as leis para essa cidade, do poder judiciário. Jesus na cidade, no comércio dessa cidade. Há 62 eu conheço Sertanópolis. Cidade produtiva, rica, bonita. Uma cidade linda, especial. Mas eu estava ainda hoje orando em minha casa e pedindo que a cidade de Sertanópolis, ela experimente em todos os seus segmentos, em toda a sua vida, ela experimente uma presença
E eu aqui não falo de catolicismo, de protestantismo, de espiritismo. Por isso eu lhe pedi, não feche o filtro, mantenha o seu filtro aberto. Qual a grande necessidade dessa cidade? E me permitam os poderes constituídos dizer o que eu sinto. A educação, a saúde, sim, a economia, sim. Mas qual a grande necessidade desta e dos mais de 5.000 municípios brasileiros? Não concordam que a nossa maior necessidade é de Deus? É de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Eu estava lendo um autor chamado Stanley Jones. Ele trabalhou na Índia durante 40 anos, foi amigo pessoal de Mahatma Gandhi. E ele nos conta no seu livro, O Caminho, uma história que eu vou contar aos irmãos e aos amigos. Alguém deu para um menino um quebra-cabeça. Ele falou, você vai montar esse quebra-cabeça. E se você conseguir, você vai ganhar um presente. E era um menino muito inteligente. E ele foi pegando cubo por cubo. E ele, quando pensava que estava conseguindo, ele descobria que não tinha encontrado o segredo para montar o quebra-cabeça. Até que seus olhinhos, parecem que mais abertos, ele percebeu que um cubo tinha que parece algo semelhante à ponta do nariz. Ele descobriu que o outro cubinho parecia orelha. O que ele fez? Ele inverteu a montagem. Não montou o mapa mundi, mas ele montou o rosto de Jesus. E quando ele montou o rosto de Jesus, o quebra-cabeça estava montado. Esse teólogo, psicólogo, pensador, pense, não feche o seu filtro. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós trabalhemos visando o bem da nossa cidade, o nosso esforço será em vão se nós não trabalharmos com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Permiti que eu diga aos senhores pastores, irmãos e amigos, estão lembrados de quando John Kennedy foi morto na cidade de Dallas? Todos se lembram. John Kennedy ia pregar e a de John Kennedy está na biblioteca da Casa Branca, o seu discurso dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pensem comigo. Há um país que ofereça ao seu mandatário maior um esquema de segurança mais eficiente do que a América do Norte? Creio que não. Nós não temos ideia de todos os cuidados para guardar e proteger a pessoa do presidente. Olhe aqui para mim. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, se ele não contar com a presença de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. O nosso mundo está doente, a nossa sociedade está doente. A partir deste ano, em cada 15 pessoas no Brasil, uma será depressiva. Há uma doença na nossa alma, há uma doença no nosso coração, há um vazio dentro de nós. O que Sertanópolis mais precisa é de Deus. Que Deus abençoe essa cidade. Que Deus cuide dessa cidade.
Amém? Estou conversando, eu não tenho nada escrito aqui. Eu estou conversando um pouco com os senhores. Segundo, mas Jesus não só entrou na cidade como eu não diria que ele vai entrar em Sertanópolis. Ele já entrou aqui. Ele está aqui, graças a Deus. Mas observem que Jesus não só entrou na cidade. Diga comigo, ele entrou também numa casa. Vamos a um pouquinho de estatística. Eu não moro aqui, mas quantas residências nós temos aqui no município? Uma boa pergunta, né? Quantas famílias nós temos aqui? Eu sou muito cuidadoso, eu procuro me informar de detalhes na cidade onde eu vivo. Olha aqui para mim. Sertanópolis tem casas de madeira. Lembra quando aqui tudo quase era de madeira? Sertanópolis tem casa de tijolos, tem de pedras, tem. Vamos falar um pouquinho. Sertanópolis tem casas grandes. Um dia desse, um senhor de Maringá me chamou para agradar a Deus. Uma casa muito bonita. Depois que nós andamos por aquela casa que tinha 17. Eu falei, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, uma filha. Agora, fiquem bem comigo aqui. Eu quero levar vocês a pensar. Falei, tudo bem. E passei uma importância a suas mãos. Ele disse, você vai ao mercado, ali o Viscardi, use esse dinheiro. Ele falou, para mim, era muito, mas tem um dinheirinho. E disse para os filhos, vamos meus filhos. Eu quero te levar agora a um momento de reflexão, a sua casa. Como está a nossa casa? Está em ordem? Como está a nossa casa como marido e mulher? Como pais e filhos? Há tempo aconteceu algo muito triste lá no Rio de Janeiro, uma criança se perdeu e os policiais a acolheram e lhe perguntaram, onde você mora? Ele falou, eu moro no inferno. Quem é seu pai? É o diabo. E a sua mãe? Minha mãe é Satanás. Mas você tem o endereço da sua casa? Tenho. Isso que eu estou dizendo aos senhores não é brincadeira, fato, correto? Então, vamos até lá. E aquela criança sabia o nome da rua. Não era um bairro pobre, era um bairro de classe média alta. E quando chegaram, os pais estavam chorando, desesperados, e disseram, meu filho, que bom que você foi encontrado. O que aconteceu? Aí os soldados perguntaram ao menino, mas por que você disse que você mora no inferno? Porque eu ouço meus pais dizerem, aqui eles gritam e dizem, isso aqui é um inferno. E a minha mãe disse para o meu pai, você é o diabo. E meu pai disse para minha mãe, você é um Satanás.
Eu trabalho com família. Eu não sou um psicólogo, um terapeuta, mas convivo com famílias. Você gostaria de convidar Jesus para entrar na sua casa hoje? Não importa se você é rico ou pobre, católico ou evangélico, culto ou inculto, negro ou branco, se você mora numa casa grande ou numa casa pequena, se você tem tapetes importados ou se você mora num casebre. Casa é uma construção. Você tem uma casa, mas você tem um lar. Muitos hoje têm casas, mas não têm lares. Eu desejo que cada casa, Jesus não só entrou em Jericó, mas ele falou, eu quero posar na sua casa. Vamos levar Jesus para casa. A partir de nós pastores. Eu trabalho com pastores e ouvi esposas de pastores me dizendo, pastor Messias, eu gostaria que o meu marido fosse em casa o que ele é na igreja. E um dia desse uma senhora lá na igreja falou assim para mim, reverendo, o senhor é um anjo. Eu falei, eu queria que a senhora fosse ficar 3 dias lá em casa. Não importa se você tem uma mesa muito farta ou um arrozinho com feijão e almeirão, mas você tem Jesus na sua casa. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui. Que Jesus continue nessa cidade. E o meu desejo é que aqui não haja casa do católico ou do protestante, do rico ou do pobre, do prefeito ou do munícipe. Aqui haja casas onde Jesus esteja presente. Vamos terminar? Já passei dos 20 minutos. Diga, Jesus entrou na cidade. Diga, Jesus entrou na casa. Mas ele entrou no coração de um homem. Que coisa bonita, né? Quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus entrou no seu coração, o senhor se lembra? O senhor se lembra do dia que Jesus entrou no seu coração? A religião, ela nos muda por fora. A religião, eu digo que a religião, ela maquia a pessoa, nos torna maquiados. A indústria que mais vende é a indústria dos cosméticos, né? Então a gente pode mudar por fora. A religião pode até mudar a gente por fora, mas Jesus muda a gente por dentro. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, provocou uma revolução na cidade. E o povão disse assim, olha, Jesus entrou na casa de um cidadão que não é legal. Ele cobra os impostos. A corrupção já, eu não sei se já tinha lava-jato naquela época, mas a corrupção já estava lá. A partir do coletor da cidade, chefe dos coletores. E eu creio que se Jesus chegasse aqui em Sertanópolis, se ele fosse na casa de certas pessoas aqui, a partir de nós os crentes, nós dizemos, o quê? Jesus entrando na casa daquele indivíduo? Eu fui capelão de penitenciária e algumas pessoas me dizem, pastor, aquele cidadão não vale nada. Talvez Zaqueu fosse esse tipo de indivíduo. Aí Jesus, escutando aquilo, Zaqueu se levantou e disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que eu nunca me esqueci, ele falou, que
se todos os ricos da cidade se convertessem, não tinha mais pobreza. Porque ele disse, eu restituo 4 vezes mais e eu reparto com os pobres a metade dos meus bens. Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa. Jesus entrou na cidade, Jesus entrou numa casa e Jesus mudou uma vida. Jesus entrou num coração. Que lindo, não é? Que a bênção de Deus continue sobre vocês. Que a graça de Deus continue nessa cidade. Que o Senhor Jesus, nesta noite, continue abençoando essa cidade. As lavouras, vocês estão vocês estão no filão das melhores terras do mundo. Concordam? Diga, essa terra mana leite e mel. Essa terra é boa. E diga, esse povo é bom. Que Deus continue abençoando vocês. Abençoando o prefeito, sua casa, os vereadores, juízes, médicos, advogados, professores, donas de casa, caminhoneiros, pedreiros, as crianças, a todos nós. Que Deus seja louvado. Digam comigo, Senhor, obrigado, porque o Senhor já entrou na nossa cidade. Concorda com isso? Diga, Senhor, obrigado, porque nessa noite eu senti que o Senhor entrou na minha casa. Então, Senhor, mais uma vez, entra no meu coração, fica no meu coração. Amém. E agora, terminei minha parte. Obrigado. E obrigado pelo carinho. Eu disse, quando eu cheguei, te dei um abraço. Vem cá você também. Eu achei vocês dois tão moços. Eu fui ordenado pastor com 22 para 23 anos. Eu era mocinho. E eu achei vocês meio parecidos. Pastor João, os pastores. Quem é o pastor metodista aqui? Louvado seja Deus, né? Amém. Gostaríamos de passar para o prefeito. Que abençoe todos nós, que ilumine nossa mente, para que possamos ser realmente bons sertanópolis. Sertanópolis é a capital da amizade. E nesse momento, fosse amigo, fosse até ele, disse desculpa e que tornar-se amigo. Porque na capital da amizade, nada melhor que ser amigos. Ouvi a palavra dos pastores, admiro muito o pastor. Eu vou na tua igreja, eu quero ir lá na tua igreja para ouvir novamente esse pastor. Eu já ouvi ele uma vez aqui, é maravilhoso.
essas palavras colocadas, vai entrando dentro da mente. Aquele que estava com Deus um pouco distante também, que não estava com muita amizade com ele, com certeza agora é amigo, com certeza. Mas onde é que você mora? Eu moro lá naquelas casas da Coapar, lá ao lado da escola Beato Zanin. Eu falei, meu Deus, mas é longe, né? Daqui você até lá está chovendo, você vai se molhar. Ela falou, mas o que eu posso fazer? Eu estou indo. A menina assim, nessa altura. Eu falei, eu vou te levar. Olha, eu não vou comprar. Eu vou levar esse dinheiro, vou à padaria para comprar pão. Amanhã você volta, compra o pão quentinho. Ela me agradeceu tanto que eu vou voltar na casa dela, levar mais pão para ela. Mas são assim, as coisas que marcam a gente, que emociona. Pastor, Deus estava comigo naquele momento, acho que está até hoje. Porque é coisa de Deus, não é? É coisa de Deus. Isso acontece sem esperar, não sabia que isso ia acontecer. E aconteceu. Eu fiquei feliz. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente fica feliz. A pessoa frente, cada um aqui, ocupando toda essa parte da frente, estendendo a mão sobre a igreja de Senhor Jesus que está aqui. E um aviso muito importante para você, né? Se quiser ficar aqui embaixo, pastor, aqui é mais fácil, porque aqui em cima está meio tumultuado isso. Aqui embaixo, todos os pastores presentes vindo à frente, nós vamos fazer a bênção coletiva. Mais um aviso para você que veio, que você gostou dessa celebração, gostaria de assisti-la novamente, gostou desta mensagem, gostaria de revisitá-la. O nosso culto foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube. Se você depois quiser assisti-lo novamente, estará disponível na internet. É só você entrar no canal Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, tá? Você não entra na IPI Sertanópolis, mas na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, e você vai acessar lá culto ou celebração das igrejas de Sertanópolis. Vai ter lá o vídeo e você pode assistir o coral, pode assistir o louvor, pode assistir a mensagem e tudo que você viu aqui nessa celebração, tá bom? Os pastores estendendo as mãos, só mais e todos os pastores ficando aqui no final da celebração à frente para conversar rapidamente. Estendendo as mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite de celebração. Agradecemos ao Senhor por esse tempo tão especial de podermos celebrar o Teu nome, pela existência da nossa cidade, esse lugar onde colocamos os nossos pés e queremos ver frutificar e prosperar, para que também possamos, ó Deus, ser abençoados dessa maneira. Senhor, obrigado pela Tua igreja que está espalhada nos 4 cantos de Sertanópolis. Abençoe pastores, abençoe, Deus, a membresia, e que possamos ser espelhos do Senhor para essa cidade, apresentando o Evangelho de Jesus, a solidariedade, o amor, o compromisso, a responsabilidade, a cidadania, que o Senhor, ó Deus, nos envolva com isso, nos dando esta certeza de que o que fazemos, não fazemos para uma pessoa, fazemos para o Senhor Jesus. Entra na nossa cidade, entra nas nossas casas e entre no nosso coração. Domina sobre tudo, reina sobre todas as coisas e abençoe, Senhor Jesus, a nossa vida, nossas igrejas, nossa cidade, no nome do Senhor Jesus. Abençoe a vida do pastor Messias, Anacleto Rosa, que o Senhor possa levá-lo em paz. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui nesse lugar com ele e que o Senhor possa prosperar, ó Deus, a vida, a saúde, a alma do seu filho, bem como da sua família. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós, que o Senhor guarde a vossa entrada e a vossa saída, que o Senhor vos dê a paz, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Não saia sem cumprimentar essa pessoa linda e maravilhosa que está perto de você. E fazemos a nossa confraternização. Deus abençoe. Uma ótima semana. Parabéns, Sertanópolis.